Olá, está começando mais um Café Presença. Hoje nós estamos em um local de muito aprendizado na prática. É aqui no laboratório da Escola Brito Elias. E já já nós vamos ver um conteúdo muito importante para os vestibulares, a separação de misturas. Qual a diferença da decantação para a centrifugação? A centrifugação ela acelera o processo de decantação. Se a gente deixar aqui e olhar, naturalmente a água, como ela é mais densa, ela vai descendo e o óleo vai ficando em cima. Só que isso demora cerca de 20 a 30 minutos. Quando a gente coloca na centrífuga, em 30 segundos a gente consegue fazer essa diferença por decantação. Essa diferença. Então, a centrifugação ela não é uma separação de mistura. Ela acelera o processo natural, que é a decantação. Questãozinha de Enem, hein? Questãozinha de Enem. Então agora, gente, vamos ver na prática como funciona aqui, ó. Vou misturar a água e o óleo. Podem visualizar, ó, tá uma misturinha. Vou colocar na centrífuga e vou deixar durante 30 segundinhos. Olha como separou. Menos de 30 segundos, a gente tem a fase aquosa, que é mais densa, né? Embaixo, e a fase oleosa em cima. O mais pesado fica embaixo e o mais leve fica em cima. Por isso que toda vez que você coloca óleo na água, o óleo ele tende a ficar em cima. Eles não se misturam por diferença de polaridade, mas quem fica embaixo e quem fica em cima, quem decide é a densidade. A centrifugação a gente já viu, então agora já está bem claro. Mas agora aqui nós vamos falar sobre a decantação. Não é isso? A decantação, ela é um processo para separar misturas heterogêneas. O que são misturas heterogêneas? São misturas que têm mais de uma fase, tá? A separação de misturas é um tema que é bem característico de Enem. Todo ano cai de uma a duas questões. Já caiu a centrifugação, que a gente viu lá atrás, e já caiu a decantação também. Então, a decantação, ela separa por diferença de densidade. Por exemplo, você foi à praia e aí você pegou um balde, pegou aquele baldezinho com a água do mar, né? Você pega de cima para tirar um pouquinho da areia, mas depois de um tempo você percebe que a areia ela se deposita no fundo e a água fica em cima. Isso é a densidade. A decantação é um processo natural, em que a substância mais densa desce por conta do peso e a mais leve fica em cima. Então, se eu tiver uma mistura de óleo com água, eles não se misturam de fato, é uma mistura heterogênea e a densidade vai falar quem fica embaixo, quem fica em cima. Vou colocar para vocês aqui um pouco de água e um pouco de óleo para a gente ter essa ideia de como que funciona. Vou colocar o óleo por baixo, para vocês verem que eu não estou burlando nada. Coloquei o óleo, ó, bem amarelinho. Esse funil é chamado de funil de bromo ou funil de decantação, tá? E agora eu adiciono a água. Vou dar uma homogeneizada para vocês verem, ó, sacudir mesmo, sacode. Tá vendo? Ela fica, ó, como se fosse uma coisa só. Mas naturalmente a fase oleosa vai subindo, olha como vai ficar mais amarelinho, e a fase aquosa ela vai descendo. Esse processo ele é lento e gradual. A centrifugação ela acelera esse processo aqui, olha, em que o mais leve sobe e o mais denso desce. Porém, a gente tem dentro do sangue densidades muito próximas e às vezes você quer tirar o soro do sangue, a parte mais amarelada do sangue. Nem sempre você quer a parte vermelha. Está fazendo exames, a gente precisa disso com uma rapidez muito grande. Não é algo que a gente consegue deixar, por exemplo, num laboratório por dias ou horas. Então a gente leva para a centrífuga. Em 30 segundos você tem essa separação do sangue, possibilita que a gente faça as análises mais rápidas, tendo resultados mais rápidos para conseguir tratar o paciente, né, da melhor maneira possível. E quando a gente tem misturas com densidade próxima, fica mais difícil essa separação. Então a centrífuga acelera esse processo. Em relação ao sangue, ele tem uma polêmica, uma pegadinha, né? Ele é uma mistura homogênea, heterogênea? Exatamente, né? O sangue, ele a olho nu, ele parece uma mistura homogênea. Você olha, parece que é uma coisa inteira. Mas quando a gente aproxima, né, a gente percebe que o sangue ele tem duas fases. Ele tem a fase mais vermelha do sangue, onde você tem as hemácias, hemoglobina, essa parte, e ele tem a parte do soro do sangue, a parte do plasma, que é a parte mais clarinha que fica em cima. E a gente só consegue fazer essa separação na centrífuga, por conta da diferença de densidade, que é muito próxima. Então, manualmente, olhando, teria que deixar 2 a 3 dias para que o sangue se separasse. Então, ele é uma falsa solução. Aparenta ser homogêneo, mas ele é heterogêneo.
Então, gente, a ordem natural das coisas, né, seria a gente deixar ele decantando o tempo necessário para que toda a fase aquosa descesse e toda a fase oleosa ficasse acima. Mas como é uma aula prática, e nós já vimos também a partir da centrifugação, acredito que já dê para ver a diferença, né, entre a fase oleosa e a fase aquosa. E aí, depois que todo o óleo tiver sido enviado para cima e toda a água descido, a gente abre esse funil, ele começa a despejar a fase mais densa e a gente fica de olho. Quando toda essa água descer e o óleo ficar em cima, a gente controla para descer menos e para no momento exato em que a água desce e o óleo fica em cima. Ele é mais fininho aqui na ponta para que a gente consiga ver melhor essa separação e água e óleo não se misturam. Então eles têm uma interface entre eles que não deixa o óleo ir para baixo e nem a água ir para cima. Então a gente para de fato nesse momento em que toda a fase aquosa desceu e a fase oleosa fica retida no nosso aparelho de decantação. Aqui, ó, deixei só um pouquinho para vocês verem. Eu consigo ver facilmente a água do óleo, ó. Pronto. Vocês conseguem ver perfeitamente que todo o óleo ficou aqui em cima e a água ficou aqui embaixo. Perfeito? Nós já conhecemos o processo de centrifugação, decantação e chegou a hora da filtração, não é, Michele? A filtração, ela é para separar um líquido e um sólido que não se misturam. Na verdade, a gente também tem filtro que separa sólido do gás, que é o filtro do ar-condicionado, do aspirador de pó. Ali você está separando a parte sólida, que fica retida no filtro, da parte gasosa que passa pelos buracos do filtro. Mas a filtração convencional que a gente conhece é essa daqui do cafezinho, né? Mas já já você vai entender que o cafezinho, ele não é apenas uma filtração. A gente tem uma filtração com extração, que é diferente do que eu vou fazer agora. Então peguei um pouco de água, um líquido e um sólido, areia, que não se mistura. Não pode ser sal, por exemplo, porque o sal vai dissolver na água, aí teria que ser um outro processo. Então aqui, olha, eu misturo a água com areia e eu jogo no filtro. Até daria para decantar, ó, naturalmente a areia desce, a água fica em cima, mas fica difícil de pegar toda a água. No final, se a gente tentar pegar a água, vai sair areia. Então o processo mais adequado para um líquido e um sólido que não se misturam, filtração. Jogo aqui no filtro. Toda a água, por ser líquida, vai passar pelo papel e a minha areia vai ficar retida no meu filtro. Ficou boa parte aqui, mas o excesso da areia saiu aqui, a areia vai ficar presa no meu filtro. Então a filtração é só isso. O sólido, como ele não é solúvel em água, ele vai ficar preso no filtro e o líquido, ele vai descer. Sempre que você tiver uma fase líquida e uma fase sólida, que elas não se misturam, a melhor alternativa é a filtração. Isso cai muito também no tratamento de água, hein? Enem gosta muito de tratamento de água. A filtração e a decantação são processos que usam no tratamento da água que chega nas nossas casas. O nosso quadro já está quase acabando, mas antes a gente vai falar dele, o querido por várias pessoas. O vício de todo professor, o cafezinho e de alguns alunos também. É o processo de extração. Exatamente. O café, além de filtrar, você extrai, principalmente na água quente. Você tem ali dentro do café a cafeína e outras substâncias que dão aroma e que dão cor, né? Elas dão cheiro, elas dão cor e elas dão sabor para a nossa água. Então, quando a gente faz diferente, né, de separar uma água de uma areia, aqui ó, já vou mostrar para vocês que tem areia aqui no fundinho, diferente de separar água e areia, que eu filtro, quando eu coloco água no meu café ou quando eu coloco água no meu chá, você pode perceber que muda a coloração, porque a água, ela está extraindo, ela está puxando. No processo em que você joga a água, ela passa pela substância e ela extrai dessa substância algumas coisas, né? Dentro do café ela vai extrair a cafeína e outras substâncias que dão cheiro, que dão sabor e que dão a cor para o café. A mesma coisa um chá. Quando você põe a planta lá, você coloca água morna e você deixa para aquela água extraindo. Então, diferente de uma filtração comum, quando eu faço um chá ou quando eu faço um café, normalmente a água mais quente, né? Ela é utilizada aí para que a gente faça, além da filtração, a extração. E a principal característica que a gente consegue visualizar é a mudança de cor. Aqui, ó, a água continuou límpida, cristalina. Vocês vão ver que quando a gente fizer o café, a água vai ficar uma cor mais amarronzada, porque ela está extraindo partículas que tem dentro do café. Então, antes da gente fazer a extração, ó, só para ver o restinho de areia, toda a água passou e o pouco de areia ficou vertido aqui, ó, ficou preso aqui no fundo do nosso filtro. Tranquilo? Então aqui a gente separou
a nossa água da nossa areia. Só coloquei um pouquinho, a maioria ficou no becker, mas deu para ver que a separação ela é eficaz. Filtração, perfeito? Agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a areia. Ó, a água normal, eu tinha colocado areia, agora eu vou colocar o pó de café, para vocês verem a diferença. Não vou nem pôr muito. Olha como a cor muda. Então, claramente aqui está tendo uma extração. A água, ela não vai sair pura. Embora tenha essa água aqui embaixo, vocês conseguem perceber a água descendo, olha, no momento da filtração, a água descendo, ela já tem uma tonalidade mais escura. A água com café, ela sai com uma coloração diferente. Se a gente colocasse água quente, né, a temperatura ela faz com que a reação ocorra mais rápido, com que a extração ocorra mais rápido, mas quando a gente coloca o café, a gente percebe que a água não sai mais pura. A água ela tá saindo com uma tonalidade, um cheiro característico. Olha, José Daniel, a gente consegue perceber aquele cheirinho de café de leve. Então, quando a gente tem algumas substâncias hidrossolúveis, que é o caso da cafeína e outras substâncias do café, quando eu tenho substâncias hidrossolúveis, a água ela não vai apenas filtrar, ela vai reter, ela vai absorver, ela vai puxar essas substâncias hidrossolúveis. Então, além da filtração, ó, o cafezinho tá aqui, ó, o pó de café, a gente tem uma extração, porque quando a água passa, ela extrai substâncias que dão aroma, cor e sabor para o nosso cafezinho. Professora, muito obrigado por essa entrevista. Eu tenho certeza que esse tópico tão importante para os vestibulares foi muito melhor absorvido agora, depois de toda essa explicação. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho da minha disciplina, falar um pouquinho da química, que ela é tão rica, tão importante e tão cobrada no Enem, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada, José Daniel. Eu que agradeço. O Café Presença de hoje vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau!